Vamos começar essa viagem voando para a América do Sul em direção ao Brasil e aterrissando nos cânions do Rio São Francisco. Os cânions são obras da natureza, assim como os fiordes também são. Embora possam ter alguma semelhança, a diferença parece ser sutil. Como semelhanças, cânion e fiord são monumentos da natureza, formados por imensas rochas e resultado dos efeitos da erosão ao longo do tempo. A principal diferença é que o cânion está para vales e rios, enquanto o fiord está para o mar. O Rio São Francisco é um dos 30 maiores rios do mundo. É o maior rio do Brasil, que está em toda a sua extensão em território brasileiro. O rio nasce no estado de Minas Gerais, passa pelo estado da Bahia e delimita uma das fronteiras dos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E, por fim, deságua no Oceano Atlântico. Dessa forma, o trajeto do rio flui em sua maior extensão do sul para o norte e depois segue para o leste. A importância do Rio São Francisco decorre dos benefícios que proporciona. Gera energia através de 6 usinas hidroelétricas, viabiliza os transportes de cargas, passageiros e turistas, passa por 521 municípios. Além disso, ainda alimenta outras regiões do Nordeste, através de adutora e transposição. Segundo consta no Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2022, a fonte de energia hidroelétrica é responsável pela geração de 60,2% de toda a energia gerada no Brasil. Desse percentual, a contribuição do Rio São Francisco é de quase 10%. Além disso, o Rio São Francisco é o principal responsável pela prosperidade de municípios. As cidades vizinhas, Petrolina e Juazeiro, situadas no Vale do São Francisco, são exemplos dessa prosperidade. O Vale do São Francisco é uma das áreas beneficiadas com a irrigação do rio, que se tornou uma importante fornecedora e exportadora de frutas e hortaliças. Uma das primeiras usinas hidrelétricas do Brasil foi instalada em Paulo Afonso no ano de 1913. É interessante observar a mudança de subordinação da região do Rio São Francisco ao longo do tempo. A comarca do Rio de São Francisco, assim como a região do hoje estado de Alagoas, faziam parte da capitania de Pernambuco. Como resultado de insucessos em movimentos revolucionários, Pernambuco perdeu 60,8% do seu território. O território, que era de 250 mil quilômetros quadrados, ficou reduzido a 98 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho atual do estado de Pernambuco. Com o insucesso na Revolução Pernambucana de 1817, a capitania de Pernambuco perdeu o território que se tornou a capitania de Alagoas. Depois, com o insucesso na Confederação do Equador, a capitania de Pernambuco perdeu mais um território. Dessa vez, foi a comarca do Rio de São Francisco. A Revolução Pernambucana foi uma revolta contra os pesados tributos que eram impostos pela monarquia portuguesa para custear as suas mordomias. Pesados tributos é, infelizmente, uma herança maldita que o Brasil herdou dos portugueses
da época colonial. A Confederação do Equador foi um movimento com finalidade separatista. A comarca do Rio de São Francisco foi inicialmente transferida de Pernambuco para Minas Gerais e depois para a Bahia. O oeste do estado da Bahia, especificamente a parte esquerda do Rio São Francisco, é o que era a comarca do Rio de São Francisco. Pernambuco é o único estado do Brasil que perdeu território por conta de movimentos revolucionários. Essas mudanças de subordinação parecem ter servido como combustível para alimentar o desejo de separação. O território do que era a antiga comarca do Rio de São Francisco já foi alvo de várias tentativas para a criação de uma unidade federativa. Até hoje já foram 8 tentativas, sem que se conseguisse sucesso. Foram 6 no século XIX, uma em 1987 e a última no ano 2011. O que pode estar contribuindo para essa vontade de separação? Será o imenso abismo das desigualdades regionais? Os cânions do Rio São Francisco estão localizados na área do rio entre a Cachoeira de Paulo Afonso e as proximidades da usina de Xingó. São 65 quilômetros de extensão de um ponto ao outro. O passeio aos cânions do Rio São Francisco é uma experiência incrível. É relevante destacar o pioneirismo de uma obra que foi realizada nas proximidades da Cachoeira de Paulo Afonso. Foi a usina hidroelétrica de Angiquinho, inaugurada no início do ano de 1913. Esse é um excelente exemplo de uma iniciativa empreendedora, principalmente quando se leva em conta o precário estágio de desenvolvimento do Brasil nessa época. É um excelente exemplo porque a locomotiva do mundo desenvolvido é composta principalmente por 3 grupos de pessoas: os empreendedores, os intraempreendedores e os empresários. Levando-se em conta que o empresário muitas vezes é também um empreendedor, verifica-se que esse foi o caso de Delmiro Gouveia. Como resultado do protagonismo, a usina foi a segunda do Brasil e da América do Sul. Então, imagine-se, a usina foi instalada numa região carente, em uma pequena vila do interior do Nordeste brasileiro. A usina tinha como objetivo fornecer energia para uma indústria têxtil e o vilarejo em que estava instalada. O empreendedor e empresário responsável por esse pioneirismo foi Delmiro Gouveia. Apreciar as belezas da natureza nas paredes rochosas de cerca de 50 metros de altura e cada detalhe dos seus formatos é um espetáculo à parte. Essa área está protegida como uma unidade de conservação e proteção integral da natureza, denominada Monumento Natural do Rio São Francisco. A área está distribuída entre os territórios de 5 municípios: Paulo Afonso, na Bahia, Canindé de São Francisco, em Sergipe, e de Alagoas, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas. O passeio pelo rio parece ser a melhor opção para apreciar de perto essas belezas naturais. O rio apresenta 2 partes navegáveis. A primeira, com 1.371 quilômetros de extensão, vai da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, até as cidades de Petrolina e Juazeiro,
que fazem parte, respectivamente, de Pernambuco e da Bahia. A segunda, com 208 quilômetros de extensão, vai da cidade de Piranhas, em Alagoas, até a Foz, no Oceano Atlântico. Algumas características são interessantes a se observar em um rio, por exemplo, a declividade, a velocidade da corrente, a perenidade e os afluentes. Na primeira parte navegável, a declividade média do Rio São Francisco é de 8,8 centímetros por quilômetro e a velocidade média é de 0,8 metros por segundo. O rio recebe águas de 168 afluentes, sendo 90 da margem direita e 76 da margem esquerda. O Rio São Francisco é perene e 99 dos seus afluentes também são. Os dois trechos navegáveis do rio apresentam uma diferença predominante de utilização. O primeiro é explorado para o transporte de mercadorias e o segundo como opção turística. Piranhas é uma das cidades dessa região, que fica nas margens do Rio São Francisco. É uma cidade que remete ao passado. Quando o imperador Dom Pedro II foi visitar a Cachoeira de Paulo Afonso, esteve na cidade de Piranhas. A cidade possui dois mirantes, o mirante da Igreja Senhor do Bonfim e o mirante secular, que oferecem uma excelente visão do rio, da cidade e o seu entorno. Para fazer jus a essa denominação mirante secular, está registrado no local em que se trata de uma homenagem do povo do século XIX ao povo do século XX. Ambos os mirantes possuem longas escadarias, mas o acesso ao mirante secular pode ser feito de carro, por uma estrada toda asfaltada. Como mencionado, o Rio São Francisco proporciona muitos benefícios e a população da região sofrida do Nordeste brasileiro é grata por isso. O nascer do sol no Rio São Francisco é uma experiência que vale a pena vivenciar, ver, meditar e agradecer tudo que é dádiva da vida. O passeio na Rota do Cangaço pode ser realizado em uma voadeira. Essa é uma experiência bem diferente do passeio realizado em uma embarcação do tipo catamarã. O passeio nessa rota do rio consta de muitos obstáculos e podem ser observados a pouca distância: rochas, bancos de areia, aluviões, arenitos, calcários e redemoinhos. A Rota do Cangaço em si é uma trilha que vai até a Grota do Angico, local em que Lampião e o seu bando foram executados. Lampião atuou como rei do cangaço durante o período de 1919 a 1938. O São Francisco é um rio de muitas histórias. Diz a lenda que existe um ser mítico no Rio São Francisco que protege os amigos e, aos inimigos, assombra, agita as águas para afundar embarcações e até mata os aventureiros. Esse ser mítico é o Caboclo d'Água. Bom, quando se trata de uma região de alto potencial turístico, como é esse o caso, deve-se verificar como está a sua infraestrutura. A infraestrutura turística de uma região é o resultado de iniciativas públicas e privadas. Ao que é possível constatar, as iniciativas públicas não estão sendo suficientes
e não estão acompanhando o ritmo das iniciativas que estão sendo realizadas pelo setor privado. Nas proximidades e nas margens do rio, encontram-se serviços de hospedagens, de alimentação e de passeios. A pousada Castanho e o restaurante Castanho são umas dessas opções. São locais agradáveis ao estilo de um hotel fazenda. Oferecem um bom serviço de hospedagem, alimentação e entretenimento. A descrição do vídeo contém alguns detalhes dessa e de outras opções de serviços que são oferecidos. A seguir, vamos ver os comentários de um entusiasta por essa região dos cânions. O Cânion do São Francisco é um dos destinos maiores hoje do Nordeste do Brasil. É o maior destino de água doce hoje da região. Os Cânions do São Francisco, além de tudo, é um dos maiores entroncamentos da história desse país. Por aqui passou o índio, o português e o negro. Segundo Gilberto Freire, foi a maior aventura genética do planeta a formação do povo brasileiro. Portanto, o São Francisco, os Cânions do São Francisco, é o berço da nacionalidade. Além disso, passaram por aqui os ingleses, a mando de Dom Pedro II, para levantar o São Francisco. Passou Henrique Helfeld. Passou o próprio imperador Dom Pedro II em 1859 como o primeiro turista, desembarcando em Piranhas e indo a cavalo até a Cachoeira de Paulo Afonso, onde começa os cânions do São Francisco. Passou Delmiro Gouveia para fundar aqui nos cânions do São Francisco a primeira hidrelétrica do Nordeste, a primeira fábrica de linhas de costura da América Latina e uma vila operária que era modelo no mundo de avançada e do tratamento social com os seus operários. E é aqui também que nasceu, com Delmiro Gouveia, a CLT, em 1913, coisa que Getúlio Vargas só implantou em 1938. E hoje já temos a Chesf, levado pelo exemplo de Delmiro, construiu entre Jatobá e Piranhas a maior concentração de hidrelétricas do planeta. Essa é uma nova entrada para o Nordeste, o aeroporto de Paulo Afonso, a 40 quilômetros aqui da Reserva Ecológica do Castanho. Está conectado com todo o Brasil. É um lugar para você vir, conhecer, cuidar da natureza, como nós cuidamos aqui no Castanho, para que possamos ter um planeta e um país mais verde, mais azul, mais justo e mais fraterno. Viva o Brasil! Finalizando, podemos resumir essa experiência destacando 2 pontos. Primeiro, considerando o potencial turístico da região, a infraestrutura precisa ser revista e adaptada à realidade. Entre as melhorias que precisam ser realizadas, podem-se mencionar algumas. Oferecer melhores condições de acesso rodoviário. Oferecer meios alternativos de acesso para que os turistas possam explorar os locais que apresentam dificuldades ou até impossibilidades para se chegar lá. Oferecer experiências que possam proporcionar ao turista reviver realidades vividas no passado. O experimento vivencial da vila e a tentativa de reeducar o modus operandi da sociedade local, o funcionamento da fábrica de linhas e a forma como foi operacionalizada a usina de Angiquinho são alguns desses exemplos. A realização do projeto de gestão de Angiquinho já seria um bom começo. Estas poderiam se tornar em experiências fantásticas e inesquecíveis na memória do turista. Assim, a região poderia ter um aumento extraordinário do volume turístico e, com isso, toda a comunidade seria beneficiada. Segundo,
Essa parte do Rio São Francisco é uma região belíssima, oferece uma natureza exuberante e vale muito a pena visitar, conhecer e explorar cada uma de suas inúmeras opções turísticas.